Fala pessoal, mais um episódio da Etos. Agora esse episódio, vou falar pra vocês. Eu tenho a sorte de ter bons amigos e de ter trabalhado com pessoas que no decorrer da vida viraram meus amigos. Mas esse aqui, acho que ele é mais que amigo. Ele virou, sabe aquele amigo que vira irmão? Reinaldo, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por Obrigado você pelo ter convite, vindo. Nath. Finalmente. Finalmente, muitos encontros, desencontros, reencontros, mas na hora certa acontece, né? Muito feliz de estar aqui. Eu também tô E muito feliz de orgulhoso do seu receber. podcast. Obrigada. Queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história. Vamos lá. Fica à vontade. Gente, sou Reinaldo Cavalcante. Nasci na zona oeste de São Paulo, Pirituba, Jaraguá, ali naquela região. Sou ex-diretor de tecnologia do G4. Saí fazem 6 meses. Entrei lá quando, Nath? Fui sua primeira contratação. Setembro de 2020, me lembro perfeitamente desta contratação. Entrou como um analista de BI. Não era? Sim, foi uma das maluquices que eu já fiz. Eu era diretor de tecnologia já em outro negócio. A Nath eu vi a vaga de analista de BI. A Nath me convidou pra fazer entrevista. Ela achou que eu tava maluco. Eu realmente tava um pouco na época. Não, e tem um detalhe, né? Na nossa entrevista. Qual? Eu falei pra ele assim, Reinaldo, passei todas as orientações e ele entendeu que uma das entrevistas era uma entrevista presencial, mas Sim, não era. num sábado. Um sábado. Já começou daí, né, Reinaldo? Sim. Foi a entrevista com o João Vitor no sábado. Eu falei, putz, vou me direcionar pra lá, fiz certinho. Cheguei na porta do escritório e falaram que não tinha ninguém. Deu 10 minutos antes da reunião. Aí ele falou, cara, mandou o link. Eu falei, eita. Aí eu corri pro meu antigo escritório, fiz a reunião do chão, que eu tava sem chave no dia. Foi loucura, mas deu tudo certo. Super certo, né? Deu. Entrei lá em setembro de 2020, saí em maio de 2024, quase 4 anos. Muita história pra contar. Muita. O G4 foi um lugar muito grande no meu coração, que tipo, foi um lugar onde eu encontrei a maior quantidade de pessoas com a mesma mentalidade que eu tenho. Que é, pessoa que quer crescer, pessoa que tá disposta a trabalhar muito, tão disposta a evoluir. E inteligentes. Inteligentes, estudiosas. Então tem um lugar muito grande. Foram várias batalhas, vários estresses, várias noites sem dormir. Inclusive, o Reinaldo foi a primeira pessoa de tecnologia do G4. Exato. Assim, totalmente focada em tecnologia. Então, qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Minha impressora não está funcionando. Não vamos falar de impressora nem de internet. A é um trauma. internet caiu. Quem que a gente chamava? Era o Reinaldo. Foi um trauma, gente. Eu parei pra resolver um dia que o Lucas Riedo falou, cara, a internet tá com problema, você consegue resolver? Eu falei, cara, eu vou tentar. Eu resolvi, foi meu karma até A o vida último toda. dia. Não, mas até hoje, se a internet cair, devem procurar o Reinaldo. Não me né? ligam. Me zoam. Tem até figurinha, né? Tem figurinha, tinha desenho na parede. E nós temos uma história muito legal juntos. A gente construiu, acho que essa amizade toda foi construída, começou num vínculo totalmente profissional, a gente não se conheceu no processo. Eu fui a primeira pessoa de pessoas, Renato foi a primeira pessoa de tecnologia, e a gente, assim como nós tivemos muitas outras primeiras pessoas, né? Sim. Quando eu brinco que falo que a gente pegou o mato alto, né, Reinaldo? Era a floresta inteira, não tinha nada, gente, quase. E eu acho que uma das coisas que mais fez tudo isso dar certo, a gente poder contar uma boa história, é justamente a nossa sinergia. A gente tinha um propósito muito claro e a gente tinha uma confiança muito grande um no outro. E era muito engraçado, porque por mais que a gente, às vezes, tinha ideias totalmente contrárias sobre algumas coisas, a gente brigava, né, Reinaldo? Muito. Muito. Mas assim, era muito legal, era um nível de confiança e de maturidade pra isso muito grande, porque a gente brigava e ia falar, não concordo, não vai fazer, né? Tá bom, então, beleza, ok. Isso aí passou, né? A gente nunca teve um problema, né? Não. Eu acho que o começo do G4 ali até tem umas 50, 70 pessoas, ainda entrava muitas pessoas, cara, com um pensamento, um nível de ambição muito alto, porque a gente tava pegando pessoas mais generalistas e a gente acabou passando muito perrengue junto e se construindo. Então, acho que foi uma das coisas que mais criou vínculo entre a gente foi isso. A gente se unindo com desafios impossíveis, cara, contratar às vezes 4, 5 pessoas de tecnologia em um mês. Então foram Loucura. Vários desafios juntos que a gente foi criando isso. Então o ambiente, ele direcionava a gente pra, cara, se aproximar.
E acho que é algo que você fazia muito bem lá, que é como seu papel de pessoas, que você unia, mesmo no ambiente de estresse, mesmo no ambiente caótico, todo mundo um querendo matar o outro às vezes. Eu querendo matar todo mundo também. E você meio que fazia esse trabalho de unir a gente. Então, cara, esse começo ali do G4 são as pessoas que eu mais convivo hoje. Foi uma ligação afetiva, realmente, né? Porque a Foi. gente passava tanto tempo junto, e mesmo quando a gente não tava junto fisicamente, a gente estava, de certa forma, junto, né? E não tinha essa de não posso fazer, não vou fazer, agora eu tô ocupado. O Reinaldo às vezes me ligava, deixa eu falar isso aqui, porque alguém precisa um dia falar isso. Ele me ligava à noite, ó, tem que fazer uma entrevista amanhã, 7 horas da manhã, no sábado. E eu nunca falei não pra ele. Mas, assim como qualquer pessoa que precisasse dele, acho que a nossa turma toda era assim, né? Se precisasse, tava ali pra tudo. E aí a gente foi criando esse vínculo, porque tava tão próximo em tudo, que você acaba dividindo a sua vida, né? Então, a gente virou mesmo amigo, irmão, passou Natal junto, viajou. Sim, não, são várias histórias. Acho que esse é o maior presente, um dos maiores presentes que o G4 tem, tipo, todo o crescimento intelectual também que teve lá, tipo, aprender sobre cultura, aprender que, tipo, recrutar pessoas. Obrigado. Fizemos muito isso juntos, né? Cara, eu lembro das primeiras vagas pro Skills, quantas entrevistas eu não tive que fazer. Foram 80 entrevistas. Quantas fizemos juntos, né? Incansáveis, não lembro quantas, não lembro. Eu também não sei. Era muita entrevista. Muita coisa. A gente construindo até ter as 10 primeiras pessoas no time de tecnologia, foram muitas entrevistas. Eu lembro que, cara, pra contratar a galera. E nunca era uma coisa organizada, né? Nunca, era sempre assim, no meio do caos. Precisa entrevistar agora, vai começar amanhã. E aí a gente, com o tempo, a gente foi se habituando a esse caos, né? O Reinaldo usa muito essa palavra. E eu peguei ela pra minha vida, porque o Reinaldo fala muito do caos. Ele fala, eu gosto do caos, né? E aí um dia o Alfredo falou assim, no caos nós somos mais criativos. E eu peguei isso pra minha vida. E acho que nós fizemos isso muito bem aqui, né? Nós fomos muito criativos, porque a gente vivia no meio do caos, a gente tinha escassez de recursos, porque a gente não tinha história, não tinha histórico, né? Então, tudo que a gente fazia era muito na base da confiança, da criatividade, da troca, da parceria, do trabalho duro, né? Não tinha preguiça, não tinha não pra gente. Repetição. A gente fez muito repetição através do trabalho. E eu gosto do caos por É que eu sou acelerado, né? Então, Quase nada. Eu fico incomodado quando tá muito tranquilo, quando não tem um ambiente que eu tô me sentindo desconfortável. Tipo, você não tem problema grande pra resolver, eu tendo a ficar procurando e criá-los. Reinaldo, e como é que... Acho que a sua cabeça mudou completamente, né? Do começo, pelo menos da nossa história, que eu posso dizer que é nossa, né? Que a gente divide essa história por bastante tempo. Como é que você vê, assim, a mudança do o seu mindset mesmo de pessoa de tecnologia e de gestor, né? Porque acho que você foi se tornando, você já era diretor e tal, mas com a grandiosidade do que você construiu aqui é muito diferente do que você já tinha visto. Acho que são complementares, mas como é que você vê essa mudança de mindset? Assim, o gestor que você era ou o profissional que você era para o profissional que você se tornou? Eu era um profissional muito técnico, né? Eu cresci como diretor na minha primeira experiência por ser uma pessoa técnica e que conseguia resolver problemas de negócio com tecnologia. Então eu pegava alguns problemas de margem de contribuição, alguns problemas de processo e eu resolvia esses problemas com tecnologia. Isso foi dando uma escala grande para a empresa. Mas a real é que, tipo, as minhas capacidades de liderança, recrutamento, elas eram muito mais limitadas, né? Exato. Então, a primeira coisa que o G4 me mostrou, e foi muito assim que eu tive que contratar as pessoas, foi aprender a contratar bem. Foi tanto de entrevista que a gente fez junto, foi a primeira coisa que eu falei, cara, isso aqui é importante, eu não sabia fazer. A segunda foi o impacto de cultura e alinhamento de comportamento que você tem que ter num time, a composição de comportamentos que você tem que ter num time. Não dá pra você ter um time só de maluco, não dá pra ser um time só de pessoas muito técnicas, você tem que ter um equilíbrio no time para as coisas funcionarem. E o terceiro pilar que foi, cara, visão estratégica e sistêmica. A outra empresa que eu trabalhava não tinha uma estratégia, não tinha esses grandes movimentos. Eram problemas que apareciam, a gente resolvia. Problema que a gente aparecia, a gente resolvia. Era incêndio. Era incêndio geralmente voltado ao redor do dinheiro. Putz, precisa aumentar a margem, precisa fazer esse negócio. Sem estratégia. Exato. O G4 ele tinha movimentos grandes. Então, aprender
pegar esses movimentos grandes, identificar a estratégia implícita, que nem sempre a estratégia tá É. explícita, e desdobrar isso para um time de 40 pessoas, eu acho que esses 3 pilares me deram a capacidade de liderar um time, tanto do ponto de vista técnico, que eu já tinha antes, quanto do ponto de vista de gestão. Então, tipo, me orgulho muito do que a gente tinha criado ali, cara, 40 pessoas trabalhando, mais de 25 projetos sempre rodando simultaneamente. Um time que eu me orgulho muito da cultura que tinha, muito. Muito legal. E esse é um ponto importante, né? O quanto cultura fez toda a diferença. Porque eu me lembro que quando a gente começou a recrutar para tecnologia, tava num movimento do pessoal de tech não querer de maneira nenhuma ir para o escritório. Na verdade, a nossa época, a gente estava na pandemia. Foi. Então a gente tinha um agravante, que era a pandemia, nós pegamos até fase roxa, né? Juntos. E aí a gente tinha esse agravante da pandemia e também do movimento de tecnologia que não queria estar no escritório mais, né? Então, como é que você acha que a cultura, Reinaldo, você conseguiu driblar isso, eu acho que muito com a cultura, né? O Reinaldo sempre falou muito forte de propósito pro time dele e as entrevistas dele eram muito engraçadas. Depois eu conto essa parte pra vocês. Mas era sempre muito claro sobre cultura, né? E como é que você vê isso? Assim, você acha que foi isso mesmo? O que eu identifiquei no meio da pandemia, no meio desse processo de construção, o que a gente tinha que fazer? A real é que a gente não tinha desafios técnicos no G4 de início. Então, putz, eu não precisava trazer um cara especialista, tinha um desafio de construção. Então, era muito mais importante a pessoa estar comprada com o objetivo do G4, estar comprada com a cultura, querer se desenvolver, ter um nível de ambição alto, do que necessariamente ela, cara, ser muito boa tecnicamente. Isso a gente ia ter tempo para desenvolver, porque os desafios ali eram embrionários, tecnicamente falando. Então, selecionar a cultura e tipo, ter me dedicado para isso e aprender a identificar padrão de comportamento, padrão de pessoas que seriam felizes no G4 e estariam dispostas a pagar o preço para se desenvolver, porque é algo que eu falava no começo pra galera, cara, porque no começo não tinha dinheiro também. Então a gente tinha que contratar pessoa de tecnologia ganhando menos no presencial no meio da pandemia. Era um baita desafio. E detalhe, não tinha essa estrutura toda de escritório, né? Não tinha. A gente trabalhava onde dava, coworking, era caos. Era caos, era muito caos, mas era um caos delicioso. Eu falo que, da mesma maneira que a gente trabalhou muito, a gente também se divertiu muito, né? Aprendemos muito. Nossa, melhor experiência que eu tive assim, me forjou do que eu tenho capacidade hoje, tanto de lidar com pressão, lidar com um ambiente não é insalubre, né, porque era salubre porque a gente estava junto, mas, cara, ambiente que não dava a quantidade de ferramenta necessária para trabalhar. E não é que o pessoal não queria, é que não tinha condição. Porque, na verdade, a gente nem sabia o que precisava ainda, né? A realidade era essa. E me fala uma coisa, como é que você vê, agora pro meu lado, hein? Como é que você vê a área de pessoas ou de people, enfim, né? Nessa construção toda, o que você acha que cultura e o time de pessoas agregou em tudo isso? Porque a gente era muito unido, né? Agregou num... Você, por vezes, você mostrava... Eu, por ser muito racional, você me trazia para um lado de pessoa, comportamento, e o time que você tinha na época também, de, cara, esse comportamento aqui não vai funcionar com você. Não teve uma vez que você falou de uma contratação que eu fui teimoso, que eu não me arrependi depois. Então, você me ensinou a criar essa composição. Para mim, no começo, eu precisava de um bando de maluco que estava disposto a trabalhar muito e estudar muito. E muita gente era assim. Mas, por exemplo, o fator da pessoa aceitar melhor ideias, ela não ser muito apegada ao ego dela e ser mais apegada ao resultado. Esse foi um dos padrões de comportamento que eu identifiquei. Cara, isso é muito importante num time de tecnologia. Porque a partir do momento que a pessoa coloca as prioridades e o ego dela em cima do que a empresa precisa, você vai ter um desafio de gestão bizarro. Porque você vai ter que convencer essa pessoa do que a empresa precisa e quebrar as premissas dela. Quando a pessoa tem um viés de colocar a empresa em primeiro lugar, o objetivo, o grupo, é muito fácil. A galera precisa fazer isso. Ele só pensa no como. É isso. E muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não consegue reverter, né? O outro lado é muito difícil reverter, né? E a gente também, o Reinaldo também fez uma coisa muito importante, né? Ele ajudou, quando a gente começou tudo isso, a gente, óbvio, tinha cultura, mas ela não estava expressa.
ela não estava escrita, ela não estava, ela tinha um pequeno viés consciente, mas era muito mais inconsciente de modelo de repetição, de como que a gente queria ser, do que com clareza consciente do que a gente realmente queria ser expresso e intencional, né? E eu falo que cultura é tomar banho, tem que fazer todo dia, e a gente fazia isso, né? Tudo muito consciente sobre a nossa cultura. E aí, é muito legal isso que ele fala da cultura dentro de tecnologia, porque ele conseguiu fazer uma coisa muito difícil, que é ser muito fiel à cultura de fato da empresa, o que era intencional para a empresa, e criar uma subcultura baseada nessa aqui. Então não descolou, muito pelo contrário, era muito focada nessa aqui, mas o jeitão de vocês, né, de ser. Até porque é um bando de nerd maluco disposto a crescer. Então tinha que ser um pouco diferente. A gente tinha que ter essa divisão. Por exemplo, o time de vendas que o John fez lá é incrível, mas não funcionaria pro meu time. Então a gente tinha que ter claro o que a gente precisava fazer funcionar no time e abstrair da cultura. Então meio que a gente fazia uns paralelos. Putz, a pessoa... A gente tinha um dos valores lá, jogamos o jogo abertamente. Então o processo de planejamento nosso, de features, de projetos em si, ele envolvia colocar numa sala em que todo mundo tinha o direito de falar, cara, isso aqui tá uma bosta, isso aqui não funciona desse jeito, eu acho que tá errado. Então... Tinha até os rituais, eles favoreciam esse tipo de coisa. Vocês tinham os rituais de vocês, né? Sim, a gente criou um modelo de gestão que, cara, os pilares de cultura e de comportamento que tinha no G4 era avaliado. Então, tipo, no plano de carreira que a gente criou de tecnologia, tinha lá os pilares da cultura do G4 e como que isso daí se representava em comportamentos do dia a dia. Então, putz, se tem um problema técnico, cara, tinha um pilar lá que é não temos braço curto. Então, se tem um problema técnico, você não tem que esperar o ticket chegar na sua mesa para você resolver. Você pega e resolve e depois você reporta para alguém que resolveu. Então, os processos e a avaliação que a gente fazia de desempenho mesmo, de todo mundo, os pilares eram a cultura. Então, tipo, meio que não eram duas coisas separadas, eram duas coisas que se complementavam. Acabou criando essa subcultura que tinha alguns problemas, mas no fim do dia fazia funcionar a roda muito bem. Então, no final, tipo, as coisas funcionavam muito, muito de forma orgânica, com o pessoal com comportamento correto, com as pessoas assumindo problema, assumindo responsabilidade. Foi excelente. Não, e o legal é que o Reinaldo, ele é muito jovem, né? E quando ele entrou na empresa, ele era mais jovem ainda, obviamente, anos. né? E aí, como isso era uma coisa que pegava e a gente tratava desde o processo seletivo, e eu era uma pessoa que trazia isso com muito clareza. Porque chegou um momento que ele tinha pessoas que eram muito especialistas, né? A gente chegou no momento de contratar, aí sim, pessoas que tinham um nível de senioridade maior. No começo, não. Mas depois, sim. A gente foi criando as áreas, né? Então, tinha uma necessidade disso. Os subsistemas dentro do guarda-chuva de tecnologia, né? O Reinaldo, então, que comandava tudo isso, mas tinha vários subsistemas ali. E aí, nós trouxemos como se fosse vários sponsors. Tinha heads ali tinha os heads. E aí, esse era um ponto que a gente discutia bastante, né? Sobre a idade, e não necessariamente a idade cronológica, mas até a idade mental em tudo isso, a idade de maturidade, a idade que as pessoas conseguiam entender assim, pô, mas é um menino que pode ser super inteligente, que tem, de certa forma, uma bagagem, mas eu tenho muito mais bagagem, né? Então, acho que isso pega um pouco no que você falou da questão do ego. E a gente trabalhou isso muito bem, mas a gente fazia isso de um jeito muito consciente. E nós tivemos, né? Eu avisava pra ele, eu falava, ó, aqui vai dar problema isso aqui, né, Reinaldo? Sim. E dava. Dava, sempre deu. Nunca errou. E como é que você vê isso, Reinaldo? Assim, como é que você sentiu isso por ser tão jovem, né? Muito jovem, você ainda é muito jovem. 30 anos já, gente. Mas já, não, vou ficar quieta. Mas com tanta história já pra contar, com cases, né, de sucesso, o G4 é um case importantíssimo, mas não é o único. Assim como eu também na minha trajetória, talvez esse seja o mais relevante pela expressão de tudo isso e da maneira que tudo isso foi crescendo tão rápido. Mas como é que você vê, Reinaldo, quando você olha... Porque a média de pessoas da sua idade não está no nível que você está e também não tem essa história toda pra contar. Eu nem reanaliso isso no dia a dia.
eu sempre tô muito focado no próximo passo. Tipo, eu vejo a diferença. Eu vejo com algumas pessoas que eu me relaciono, que eu tenho assim, eu falo, tá, existe uma diferença de maturidade, existe uma diferença de cara querer fazer mais, de ser mais ambicioso, mas sempre teve essa diferença. Tipo, quando eu fui pro G4, a galera se assustou também, que eu já era diretor, eu falei, galera, minha namorada da época, eu falei, ó, estou pedindo demissão, vou trabalhar no G4. Que legal, você assumir, que cargo lá? Eu falei, analista. Ela, oi? É, por isso que é ex, possivelmente. Mas eu não, Essa história a gente não precisa contar é, aqui. mas eu não reparo no dia a dia. Eu sempre tô focado no que eu quero fazer, nas coisas grandes que eu quero fazer. Agora eu tô focado no meu novo objetivo, que é escala global. Eu quero fazer o que eu fiz semelhante no G4, só que no nível mundo. Então eu não analiso, eu não sinto. E o G4 ele me deu a oportunidade de conviver com pessoas que têm a mesma mentalidade. Então, o que eu sentia lá atrás, quando eu era mais jovem, de cara, eu sou um pontinho verde no monte do pontinho preto, eu não sinto mais, porque eu sinto parte de um grupo de pessoas que conheci no G4. Então, meio que no dia a dia, só pensando como que eu vou fazer o próximo grande passo. E pensando em tecnologia e pessoas, se você tivesse que. Bom, eu não sei como é que tá o seu grupo hoje, né? Dentro da empresa que você trabalha, mas Vai chegar a 20 pessoas agora em 2025. 20 pessoas. Mas acho que você deve seguir a mesma linha ainda, né? De trazer esse propósito acima de qualquer coisa. Mas se você tivesse que dar até um conselho para as pessoas que estão começando ou que querem trabalhar com tecnologia, e pensando em cultura, pensando em pessoas, em toda a sua história, como é que você fala isso para as pessoas hoje? Cara, se eu fosse dar um conselho para as pessoas que estão em tecnologia, pensando em pessoas no geral, seja colaborativo, e tenha humildade. Você falou de um passo anterior, tipo, e você me ensinou isso também, que eu não era esse posto de tranquilidade que eu sou hoje no mundo executivo. Eu era muito mais agressivo. Natália me colocou muito no eixo. É, Você ouviu, né? Que ouvi. bom. Então, ter humildade e você falou sobre lideranças mais sêniores, etc. Tá liderando pessoas mais velhas que você. É você saber o que você não sabe e delegar as decisões, tipo, confiando, tipo, no óbvio. Você me dava um direcional, eu falei, cara, não tem porque eu questionar a Natália se ela tá falando de pessoas. Então, se ela tá falando algo que é do domínio dela, eu vou confiar no que ela está falando. E no meu domínio, eu tomo minha decisão. Então, acho que esse foi um dos grandes fatores que me fizeram crescer muito rápido na carreira. Eu nunca tentei impor o que eu sabia que eu não sabia. Então, tipo, às vezes eu achava alguma coisa, falo, cara, mas isso aqui é achismo, não tenho certeza disso. Então, vou ouvir quem sabe e seguir o que a pessoa faz da melhor forma. Então, isso foi me dando várias oportunidades. Foi o que me fez crescer. Eu não sabia de negócios, então eu ouvia pessoas de negócio. Pessoa número 1 falava que sabia muito de vendas, falava que isso ia dar dinheiro. Eu falo, vou fazer o que ele tá falando, que vai dar dinheiro, eu não vou tentar fazer da minha forma. Então, essa humildade intelectual de ouvir outras pessoas e assumir como verdade, dado que tá óbvio que ela sabe de você, eu acho que foi a coisa que mais me fez crescer na carreira de tecnologia. Porque eu não tenho apego, apreço a, tipo, putz, vou fazer da minha forma. Vou fazer da forma que é melhor pro negócio, que sendo melhor pro negócio, vai ser melhor pra minha carreira. Muito legal. E isso não serve só para tecnologia, né, gente? Serve para qualquer profissional. É o Eu que tendo a falar disso porque é minha especialidade. eu acho que isso serve para qualquer profissional. Muito bom, Reinaldo. E quando a gente lembra da nossa história, né? A gente tem muita história, gente, muita história para Muitas. contar e muita coisa engraçada também, né? De tudo que a gente viveu, assim, se você tivesse que destacar uma história nossa, minha e sua, assim, qual que foi a que mais te marcou? Foi difícil essa pergunta, Deixa eu hein? pensar uma que a gente Que pensa, pode que contar, né? posso contar. É, Cara, eu acho que foi logo no. Teve algumas entrevistas, eu acho que não foi um momento só, porque eu lembro ele de várias formas, mas foi um período. Assim que a gente tava começando a contratar muita gente pra tecnologia, muita gente. E foi a época que a gente mais brigava. Então, você sempre falava a verdade pra mim, não importa a condição. Tipo, sempre. Você nunca tentou me dobrar. Você sempre chegava assim e falava, Reinaldo, essa pessoa é uma merda, não funciona por causa. Não falar dessa forma, né? Essa decisão de trazer uma pessoa tá errada por causa disso, disso e disso. Putz,
você tá sendo imaturo nesse ponto. Então, foi um conjunto ali que eu acho que foi... Eu entrei no começo de 2000 e... No final de Setembro de 2020. Eu sei mais que ele. setembro de 2020. Mas eu acho que ali o 2020... Final de 2021 e começo de 2022... Não. Foi quando a gente tava migrando de escritório. Isso. Que tava recrutando o time do Skills, passando todo aquele começo ali que as coisas começaram a exigir mais de mim. E você me deu vários apoios, várias ligações. Eu, de noite, falei, Natália, não sei o que eu faço aqui. Problemas de liderança, problemas de recrutamento. E você me ajudou muito. E não só nisso, teve alguns pontos específicos em que eu, com muita ambição, com muita, às vezes, reativo demais, você chegava... Teve um dia que você me deu um esporro muito grande. Muito grande. É? Eu tava muito puto. Cheguei no escritório. Não, esse foi o dia mais marcante, lembrei dele. Eu cheguei no Eu escritório. lembro. Eu tava muito revoltado com uma coisa da empresa. Acho que era com o Riedo, inclusive. Fica a dica, hein, Riedo? Feedback gravado aqui. Com o Riedo, não me lembro o motivo, porque eu ficava muito revoltado com ele diversas vezes. Só que eu tava tomando ação muito impulsiva. Você entrou na minha mesa, você viu eu passando, deu 5 minutos, você chegou assim, vamos conversar na sala rapidinho? Aí você me explicou. Eu sei que você tá bravo por causa disso. Eu sei que você quer isso. Você tá agindo desta forma e tá errado. Você não vai chegar onde você quer dessa forma. Você não é assim. E você me deu um playbook de como me acalmar e que eu deveria ser verdadeiro comigo mesmo da forma que eu sou. Que eu deveria ser genuíno com a forma que eu sou e não da forma que o ambiente estava me ditando a ser. Porque foi uma época que o G4 tava um pouquinho mais pressão. E esse momento marcou muito. Me marcou porque eu vi que você realmente reparava e era sincera. E 2, porque eu vi que você tava falando de completo coração e sem nenhum viés. Você estava literalmente me colocando numa posição que ficaria confortável para mim e confortável para a empresa. Você não tava tentando me diminuir como profissional ou falar, putz, não faz parte da sua posição. Não faz parte do seu cargo. Você só falou, não faz parte da sua pessoa. E sua pessoa é a pessoa ideal para chegar onde você quer, o seu comportamento. Isso fez uma conexão muito grande na minha cabeça e me mudou muito. Poxa vida, eu não lembrava de tantos detalhes. Eu lembrava muito desse dia, eu lembro que você tava com um moletom claro. Sim. Eu lembro de você chegando, mas eu não lembro do desdobramento. Mas que bom, fico feliz. Nós passamos várias situações, né, de desligamentos, que nós tivemos que tomar decisões difíceis, Sim, e a faz gente parte. sempre faz parte. E a gente precisa, eu acho que a gente precisa olhar para isso de um jeito bom, né? Às vezes as pessoas acham que tomar a decisão difícil, elas postergam. E no fim do dia, quando você toma uma decisão difícil, você se sente aliviado. É um momento difícil ali, mas alivia. Então tem que ter coragem para ser feliz, né? O desligamento, ele é algo muito importante na carreira de qualquer executivo. Porque pessoas ruins, mal colocadas, ou principalmente com viés de comportamento incorreto, ele contamina de uma forma muito crítica. E a gente fazia muito bem desligamento, né? Acho que era uma coisa que a gente conseguiu pegar o jeito de fazer certo, né? Ser sincero no processo da gestão de pessoas. Às vezes a gente tem medo de dar feedback, às vezes a gente tem medo de, cara, falar a real. Então, quando você vai falando a real pra pessoa de pouco em pouco e direcionando pro onde ela tá mandando mal, é uma conclusão meio que... É quase um consenso o desligamento. Mas tem que ser sincero, tipo, você tem que ser sincero, cara, você não tá mandando bem nisso, mas também não é só colocar a responsabilidade e falar, cara, você não manda bem nisso. É você fazer isso junto do ferramental. Isso é fazer gestão. Sim. Tipo, não adianta você cobrar algo de um liderado seu que nunca fez aquilo, se você não dá o mínimo do ferramental pra ele. Putz, meu liderado, ele não faz um processo de gestão de projetos bom. Tu desenhou um processo, você acompanhou ele no processo, ensinou ele? Putz, não. Aí você faz isso. Óbvio que algumas cadeiras é esperado que um diretor saiba fazer isso. Então você não vai ensinar um diretor a fazer isso. Mas, cara, um coordenador... ninguém nasceu pronto, mas o viés que eu criei ao longo desse processo de liderança, principalmente no G4, que foi muito intenso o processo de amadurecimento,
não dá pra você cobrar e você ser muito ostensivo no processo de feedback, até no desligamento, se você não deu ferramenta pra pessoa, se você não tentou ajudar ela. É que na realidade o desligamento nem é pra você dar o feedback, né? Você já Não? fez isso o tempo Sim, todo. Então a gente fazia muito isso, né? A gente falava que era o ultimato. Então a pessoa já exato. sabia que ia ser desligada, né? E é muito louco isso, porque alguns anos atrás, né? Você sabe, trabalhei em empresa de tecnologia Uhum. e a gente via a tecnologia muito distante de pessoas, muito frio, né? E aqui, principalmente com você, eu vi tecnologia muito próximo, muito ligado. E hoje, quando eu olho para gestão de pessoas, eu não consigo desligar a gestão de pessoas de tecnologia, né? O quanto pessoas e tecnologia é um complemento absurdo. Dentro de gestão de pessoas, a gente colocou tecnologia de um jeito que é incrível, né? A maneira como a gente faz isso hoje, como a gente usa a tecnologia a nosso favor e como também tecnologia mudou o olhar do jeito de liderar, né? Porque é o que você falou, é o bando de, né? Um bando no bom sentido, mas um bando de nerd, de pessoas muito frias, e não é. Não. E não é, são pessoas como todas as pessoas, né? Acho que essa união, eu aprendi muito também com você, muito, muito, muito. E você faz uma coisa muito boa, que é difícil as pessoas fazerem. Você falou, né, de você enquanto líder, como você fala e direciona, mas o quanto, Reinaldo, talvez você nem perceba, o quanto você também sabe ouvir as pessoas, o quanto você processa rápido, mas o quanto você processa o que as pessoas falam, né? E acho que a sua. Você é um gênio, né? Você é um menino. Eu Menino. considero. Pra mim é menino, né? Você é um homem já, né? Pra mim sempre vai ser menino. Mas é um homem extremamente inteligente, educado, de bem com a vida, né? O Reinaldo, todos os dias. O que você fazia de manhã? Chegava falando bom dia com todo mundo. Tudo bem? Tudo. O pessoal perguntava, Renato, como você tá? Eu falei, tô incrível. Todo dia. E ele ia na minha mesa. Todo dia. Todo dia ele ia na minha mesa me dar bom dia. Eu passava pelo escritório inteiro, eu gostava de fazer esse ritual. É. De passar, conhecer as pessoas, aprender com elas. Então eu queria aproveitar esse momento aqui para te agradecer, porque você é muito importante na minha vida Feliz. profissional, né? Porque eu aprendi muito com você também. É muito bom a gente ter uma boa história para contar e a gente tem uma boa história para contar, mas você também faz parte da minha vida como um todo, né? Você é meu amigo, meu irmão, e eu me inspiro muito em você como líder, como profissional, a maneira como você faz tudo com muito coração, com muita vontade, não tem tempo ruim para nada. Então não é à toa que você tá onde você tá, e tenho certeza que você tem um mundo, literalmente, para desbravar e você vai conseguir. Então eu quero te agradecer por ter vindo aqui, quero que você deixe um recado final para quem tá assistindo a gente. Muito obrigada, muito feliz por ter você aqui comigo e também de novo na minha vida. Muito obrigado pelas palavras, estou emocionado. Gente, eu sou meio ruim de palavra, então eu vou dar uma improvisada aqui. Mas primeiro eu quero agradecer a Ele não Natália. é não, ele não é não, ele não é. Quero agradecer a Natália, ela também é muito importante na minha vida. Transformou tanto por ter me dado a oportunidade de entrar no J4, como por ter me ensinado e pegado na mão em diversos momentos. E, gente, se eu pudesse deixar uma dica para todos vocês que já acompanham ela, é que continue acompanhando e tentem absorver o máximo de coisas com a Natália. Porque, ao contrário do que eu vi acontecendo em diversas empresas, às vezes o RH, a área de pessoas, eles tratam tudo como se fosse um processo e número. E empresa não é isso. Empresa é uma composição de pessoas com sentimentos. Sim um sistema de pessoas, mas o fator que move as pessoas em si não é o processo, não é a meta, não é nada disso. É como elas se sentem, como você tá próximo delas, o quanto que elas estão emocionalmente ligadas e confortáveis com o ambiente. Então, a Natália, ela ensina isso de uma forma muito singela, e entre palavras, não, desculpa, entre linhas, e aprender isso, aprender olhar para ter esse olhar para as pessoas e não para o processo, para a máquina funcionando e mexer os pontinhos ali com boa intenção, foi o que definitivamente transformou minha carreira.
E todo mundo que eu vejo que é um bom líder, um bom gestor, uma boa referência na área, sabe disso. Muitos aprenderam com a Natália, outros aprenderam por tentativa e erro. Mas definitivamente olhem para as pessoas do seu time como pessoas e não como peças ou números. O número faz parte, o processo faz parte, mas tudo isso é ferramental para a pessoa conseguir entregar resultado. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo para vocês.